E aí, pessoal do Você Mais Rico, quem fala é Bruno Perini. Na semana passada, vocês conheceram aqui no canal a Aline Tavares, analista de ações da Speech, e nós falamos sobre Banco Inter. Para quem não viu o vídeo, fica inclusive o convite para ver se está na hora de comprar Banco Inter depois de quase 90% de queda. E hoje, a Aline voltou aqui no canal para que a gente possa falar de uma empresa muito conhecida, aposto que todos vocês conhecem, estou falando da C&A, e que está com um preço-lucro abaixo de 3 e um preço-valor patrimonial de 0,3. Inclusive, fica aqui o título do vídeo, né? Será que C&A é a empresa mais barata da bolsa? É isso que a gente vai discutir após a vinheta. E antes de entrar no assunto do vídeo, quero lembrar para você que me acompanha aqui no canal Você Mais Rico, que no dia 16 de agosto eu vou abrir inscrições para a 18ª turma do Viver de Renda. Então, se você quer aprender a investir, proteger e aumentar o seu patrimônio ao longo do tempo, com uma carteira de ativos diversificada entre classes, moedas e países, pensando inclusive no processo de sucessão patrimonial, dê uma olhada no link que está aqui abaixo e faça parte da turma 18 do Viver de Renda. Entrando no vídeo, Aline, muito obrigado pela presença novamente aqui no canal Você Mais Rico. Obrigada pelo convite, Bruno. E sobre C&A, eu duvido que o pessoal não conheça em casa, né? Mas falando um pouco da empresa, o que aconteceu, quando ela fez a IPO, por que ela caiu tanto, dá para dar uma introduzida sobre qual o cenário de C&A hoje? Vamos lá. C&A é uma das maiores empresas varejistas do Brasil, né? Acho que todo mundo que entra num shopping, a primeira coisa que encontra é uma C&A. Ela realmente tem esse plano de expansão de lojas bem forte e é considerada até loja âncora pelos shoppings, né? Que atrai muito público. Para quem não sabe, a C&A não é uma empresa brasileira, é uma empresa holandesa, que vem lá de 1840, a origem da C&A, e veio para o Brasil na década de 70, mais ou menos. Acho que todo mundo vai lembrar do Abuse Use C&A, né, que tinha do Sebastião antigamente. E em 2019 ela resolveu abrir capital. Era uma empresa com controle familiar, então era realmente muito fechada, não tinha-se muitas informações, mas acho que eles entenderam que fazia sentido, até para fazer frente às outras varejistas, uma forma também de angariar capital de forma mais barata, né? O mercado financeiro ele serve para isso também, para as empresas, de abrir capital no final de 2019. E aí, 2020, tivemos uma pandemia no meio do caminho e todo mundo teve que ficar trancado em casa, né? Lockdowns, etc. O resultado da C&A, ela estava vindo numa toada crescente e aí em 2020, assim como basicamente todas as empresas de varejo, sofreu muito com os fechamentos de shoppings, fechamentos de lojas de rua, etc. Teve muita dificuldade ali e ainda está num processo de recuperação do pós-pandemia. A C&A está aí nesse processo de respiro pós-pandemia, né? A gente ainda está na pandemia, mas agora com as aberturas e etc., normalização da situação, ela está conseguindo agora respirar novamente. Bom, sobre C&A, tem até uma história engraçada, porque a Aline sabe, ela segue a minha esposa em rede social também. A Malu criou uma marca de roupa há pouco tempo, que a gente batizou de MAP. E eu brinco que o futuro da MAP é ser vendida para algum grande conglomerado da moda. E hoje todo mundo liga Malu Perini a MAP, né? O nome MAP vem de Malu Perini, mas um dia vão simplesmente estar comprando o MAP sem saber quem foi o fundador, igual a C&A. Eu sempre brincava que quem fundou a C&A foi o Carlos Alberto, mas ninguém sabia disso. Mas não foi, a Aline acabou com uma brincadeira. Foi o Clement e o August, e aí o sobrenome deles é um sobrenome holandês bem complicado. Mas agora, voltando a falar da empresa, o que me chamou a atenção e até me motivou a convidar a Aline para falar sobre essa empresa também, que está presente na sua carteira de ações recomendada na Speech, é o fato de que ela está absurdamente barata. Se a gente for pegar algumas métricas, né, e já gravei vídeo aqui no canal abordando algumas métricas interessantes para vocês olharem, o que a gente vê é que em 12 meses, apesar do último trimestre ter sido negativo, você ainda tem lucro. Ela está sendo negociada a 2,75 vezes o seu lucro, ou seja, se você compra a C&A hoje, ela mantém o lucro dela constante, distribui tudo para você, em menos de 3 anos você recuperaria o seu investimento. Logicamente é um cenário hipotético, porque a empresa vai reinvestir para crescer cada vez mais. Ela é negociada por menos de 1/3 do seu valor patrimonial e ela tem um retorno sobre patrimônio líquido, que é o seu ROI, em 2 dígitos, na casa de 11%. Então, se você compra por 1/3 do patrimônio líquido, mas tem um retorno de 11% sobre patrimônio, o retorno disso aqui tende a ser de uns 30% ao longo do tempo. Então, tá muito interessante. Tem uma margem que é do varejo, que é baixa, mas tá descontada demais a ponto de eu falar o que eu não tô vendo que o mercado tá vendo para tá batendo tanto assim, C&A. Ainda tem uma outra métrica que é interessante, que o estoque da empresa hoje vale mais do que ela vale no mercado. Ou seja, se a empresa vendesse tudo que ela tem em estoque, ela
anunciar no Enjoei, não tá valendo mais ainda. Exato. O que está acontecendo, né? A empresa foi muito penalizada, basicamente, pelo cenário macroeconômico que mudou muito em pouco tempo, né? Em menos de 12 meses, a gente saiu de uma Selic de 2%, foi para 13%, basicamente. A gente saiu de uma inflação de 4%, estamos numa inflação de 2 dígitos de 11%, 10 e pouco, 11%. A gente teve aumento de juros futuros, inflação futura, toda a questão de financiamento das empresas também mudou. A inflação, né, a gente não pode esquecer que o poder de compra da população foi muito afetado. E aí, quando a gente olha para a CA, o público-alvo dela foi um público-alvo que foi muito afetado pela pandemia. A gente está falando aqui de classe B e C, basicamente. E ainda tem essa questão de cadeia logística mundial, né, que está tendo problemas, por exemplo, a maior parte da parte têxtil, né, do Brasil e do mundo vem da China. A gente teve lockdown recente na China, aumento do preço dos fretes, o dólar também, né, quando você importa alguns produtos também tem um peso, e você ainda tem a questão da inflação pegando ainda mais, né, no poder de compra da população e especificamente o público da C&A. Então, acho que foi uma conjunção de fatores. A gente não pode esquecer a concorrência, né? Fora as tradicionais, que a gente está falando de Renner, tem um público-alvo diferente, mas, né, dentro dos shoppings você tem uma concorrência ali de Riachuelo, que é a Guararapes, né, na bolsa. Você tem a Shine, Shopee, né, que são empresas chinesas que estão entrando no Brasil. E tem a questão da Shein também, que entrou aqui no Brasil e que tem uma precificação muito agressiva, que come muita margem. Porque eles não pagam imposto. Eles não pagam imposto, então até uma concorrência meio desleal, mas que cresceu muito, né? Então também é um novo concorrente internacional chegando, fazendo frente aí em termos de preço, que um público-alvo da C&A também é um público que olha muito o preço, né? É extremamente sensível à diferença de preço. Então tudo isso fez com que o cenário macro ficasse muito difícil para o varejo e especificamente a C&A nesse cenário ainda teve esse concorrente muito grande entrando, fazendo frente. Então acho que tudo isso fez com que as ações tivessem uma desvalorização muito grande, como aconteceu agora, né? Pegando desde o IPO, foi 75% de queda. É uma queda forte, mas em linha com várias empresas do varejo. Tudo bem que você muda um pouco o produto, né? Você vai para o Magazine Luiza, via varejo, mas você pega uma Marisa, caiu bastante também. A própria Lojas Renner também caiu, e é uma marca muito forte, muito consolidada, uma empresa muito boa. E já entrando nessa comparação com competidores do mesmo setor, por que você prefere C&A a, por exemplo, uma Renner, ou está muito mais barata a C&A no caso, mas em comparação com uma Marisa ou com outras empresas, qual você acha que é o grande diferencial que te fez olhar para a C&A e pensar, poxa, ela está mais atrativa? Bem, quando você olha Lojas Renner e C&A, são públicos-alvos totalmente diferentes. Então, quando você olha para a Renner, você está falando de uma classe A. Então, é um público que é menos sensível, mas, ao mesmo tempo, é uma empresa que tem uma execução excelente, teve uma recuperação fenomenal depois da pandemia, acabou de fazer um aumento de capital, então está bem robusta. A C&A, a gente gosta também de Renner, e C&A especificamente, ela entra na nossa carteira como se fosse uma pimentinha. Por quê? Ela estava passando por um processo de digitalização das suas operações, o que foi muito acelerado com a pandemia. Ela está fazendo vários investimentos em termos de cadeia logística, fretes, a questão de a experiência do consumidor dentro das lojas. A gente não pode esquecer também que o vestuário, ela tem uma dinâmica bem diferente de eletroeletrônico. A gente não pode botar o varejo todo dentro do mesmo saco. Então, quando a gente fala de varejo eletroeletrônico, que também a C&A vende, uma parte das suas receitas vem do que eles chamam de fashiontronics, né? Que vende tablet, celular, etc., de acesso, foi muito prejudicado agora na pandemia, principalmente porque são produtos que são de um valor agregado um pouco maior. Não é um produto que a gente chama de essencial, né? Então, a pessoa só vai comprar realmente se for muito necessário e precisa de uma renda disponível um pouco maior. Quando a gente fala de vestuário, a dinâmica é um pouco diferente. Primeiro que você tem mudanças de estação. Segundo que você tem, por exemplo, a volta do home office. Muita gente que estava trabalhando no home office voltou para os escritórios ou está fazendo um modelo híbrido. A gente tem as crianças, né, que estão voltando também para as escolas. A gente tem as estações do ano. Então, quando fica mais frio, fica mais calor. Forçada a comprar roupa. É forçada a comprar roupa. Então, o vestuário, a dinâmica é um pouco diferente. E a C&A, ela foca muito em acertar as coleções, obviamente, né? O timing das coleções é importante. E ela também faz umas colaborações ou umas coleções menores
menores, regionalizadas, focadas em eventos. Por exemplo, agora foi a época de festa junina no Nordeste, então ela fez algumas collabs, algumas coleções voltadas para isso. Então você também tem as mini coleções no meio do caminho, aproveitando as situações. Outra coisa que eles fizeram que está sendo super bem sucedido é a parte de WhatsApp, que é a personalização do atendimento ao cliente, que o público base normalmente não tem. A vendedora pode até experimentar a roupa para a pessoa, ver, fazer um atendimento personalizado, consegue aumentar o ticket médio do que é gasto ali. E uma coisa que eu acho que foi essencial para a C&A, principalmente o que aconteceu agora no final do ano de 2021, foi que ela retomou as operações da financeira dela. Antes a financeira era tocada pelo Bradesco, eles mudaram esse contrato, conseguiram mudar o contrato e retomaram as operações, porque para o varejo, principalmente aqui no Brasil, é muito importante que você tenha um financiamento. E você consegue trazer promoções e oportunidades e fazer com que o cliente acabe gastando mais quando você financia isso. Então, através de cartão, pode dividir em mais vezes, ou até pequenos empréstimos que a empresa consegue fazer. Então, ela tem agora uma oportunidade, uma avenida de crescimento que as outras já têm, a Renner já tem, a Marisa já tem, mas que ela vai conseguir explorar muito mais. Então, é uma oportunidade muito grande que antes, quando estava sendo tocado pelo Bradesco, a operação estava meio de lado, não estava rendendo muitos frutos. Então, agora que eles retomaram isso tem um custo, né? Isso acaba também batendo um pouco no resultado. Vem o custo antes, só depois vem a Só geração. depois vem o resultado, exatamente. Então, a gente vê como uma avenida de crescimento muito interessante dentro da C&A também. Você enxerga algum grande risco em C&A, para ela estar tão mais descontada do que outros pares do setor? Algum excesso de endividamento? Porque olhando aqui rapidamente no status, a gente vê que tem 1 bilhão em dívida, mas a empresa vale 900 milhões e tem de disponibilidade, né, que é recursos facilmente acessíveis, 600 milhões em caixa. Então não parece que está numa situação ruim. Não. O endividamento não é uma preocupação no momento. Acho que é mais a questão da execução e o cenário macro ainda é muito difícil. Então, muitos investidores olham o cenário macro e entendem, vai continuar com uma inflação talvez alta por um tempo. Talvez a gente tenha um respiro agora até o final do ano por algumas medidas que estão sendo feitas, mas que daqui a pouco vai acabar, então é meio que temporário. A gente tem a questão dos juros estarem muito altos, então isso acaba encarecendo o consumo, né? Principalmente quem pega o empréstimo, quem vai, paga o cartão, o rotativo do cartão, etc. Isso acaba dando uma encarecida. Então, quando olha para o varejo, pensa, vai desaquecer talvez por um momento, começa a não querer investir. Mas essa ela já começou a mostrar que o faturamento da empresa já voltou a patamares de 2019, então todo o problema que teve de pandemia ela já conseguiu retomar. Ela conseguiu repassar preço de custo da mercadoria porque os seus concorrentes também fizeram. Então, apesar do seu cliente ser mais sensível a preço, ela está fazendo essa precificação de uma forma mais inteligente e o lucro bruto já está voltando, a margem bruta já está voltando a patamares ali de 45%, 40%, que era também antes da pandemia, mas a parte de despesas ainda está pesando. E por que está pesando tanto na C&A? Primeiro que ela tem muitas lojas físicas, e aí você tem toda a despesa de pessoal, etc. Despesa com aluguel, que também pesou, todos os reajustes de inflação que aconteceram pesaram muito na empresa, e toda essa parte de investimento que ela tem feito também. Aí vai para despesa financeira, que aí também acabou pesando. Mas, de novo, com a maturidade das operações, principalmente o CAP e as outras frentes que ela tem investido, esses custos vão ser diluídos. E a empresa já está conseguindo faturar. Agora é uma questão de custo e é uma questão de melhorar essa gestão de custos ao longo do tempo. Bom, pensando até nesse grande desconto que existe hoje em C&A e também na vocação do nosso país para criar oligopólios, a gente vê que a crise vem, um monte de empresas ficar mais ou menos, as que estão bem vão e compram as outras, aí você olha para o Brasil, a gente tem basicamente uma mineradora, uma petroleira, 6 grandes bancos, 4 empresas de telefone e uma seleção brasileira. E isso é o país. Você enxerga uma possível fusão, uma aquisição por parte de outra marca? Porque pensando aqui, como você mesmo citou, C&A tem uma marca forte. É uma loja âncora em shopping. Isso quer dizer que a minha avó, por exemplo, fala, vou no shopping tal porque tem C&A. Inclusive, eu cresci na base de roupa comprada no cartão da C&A. Então, fui cliente da loja durante bastante tempo. E aí, se você olha o preço, ela negociando a 0,3 valor patrimonial, se uma Renner quiser chegar na C&A e falar, eu compro com 100% a mais aí de prêmio para os acionistas, ainda vai estar levando com 40% de desconto no valor patrimonial. Então, é muito barato. Isso está no radar? Você acha que pode vir a acontecer um movimento assim? Olha,
já teve alguma movimentação final de 2020 que a família poderia querer vender a operação. Já a família, né, dona da C&A, já vendeu a operação no México e da China também. Então, se vendesse a Operação Brasil, não seria uma novidade dentro do grupo. Mas a Operação Brasil é muito relevante, então talvez não seja o momento. E o segundo ponto, que eu acho que talvez não aconteça nesse momento, é que as ações caíram muito. O IPO, a ação estava ali por volta dos 15, 16 reais, e ela está valendo 2. Dificilmente, talvez, a família controladora queira vender a esse preço, porque talvez não faça sentido para ela. Então, talvez não. Mas cogitou-se muito no mercado, principalmente porque a Renner, no final do ano passado, fez um aumento de capital e teve o burburinho que ela ia comprar alguém, que ela está capitalizada. Inclusive, teve a questão, né, do Grupo Soma e Arezzo disputando a Hering, e falaram também na possibilidade de a C&A também entrar nesse bolo, mas a empresa nunca falou sobre isso. Mas M&As são sempre bem vistos e a esse preço, então, né? Mas vamos ver se a família vai querer, né? Não sei. Que depende, né? Um M&A é legal se, por exemplo, eu vou e compro a ação agora super descontada. Mas pro cara que comprou no IPO e que é o minoritário, e aí a Lojas Renner, citando um exemplo aqui, eu não sei se vai acontecer realmente, mas aqui Renner tem mais de 5 bilhões em caixa. Então dá pra comprar a C&A tranquilamente pelo valor que tá agora, ou oferecer o dobro, etc. Mas se oferece o dobro, pra quem acabou de comprar a ação é ótimo, pra quem comprou no IPO ainda é um baita de um prejuízo. E pra própria família, né? Que abriu capital e tem, toda a família, todo o bloco controlador tem ali quanto vale a empresa pra eles, né? O valuation deles. A preços atuais, obviamente, está muito abaixo do que eles acham que realmente vale a empresa. Então também não sei se faria sentido pra família querer vender patrimônio, né, deles. Então, talvez não ser vendida, mas talvez uma fusão, não sei, pode ser uma possibilidade. Vamos ver, né? Guardar cenas dos próximos capítulos. Já pensando na questão da família, como é que é a governança dentro de C&A? A família está alinhada em melhorar a empresa, em geração de valor? Acabaram de fazer um IPO e demoraram muito para isso. Você falou que C&A veio para o Brasil na década de 70. São 50 anos praticamente de fazer um IPO. Eles queriam manter aquilo fechado? Eles são muito ativos na gestão? Como é que é? Eles são muito ativos na gestão. Eles têm uma política de remuneração bem alinhada com questões de métricas de resultado melhores. A empresa está no novo mercado, então os acionistas minoritários, quem tem ações, né, tem direito a voto, a quantidade de ações é a mesma coisa que a família tem. Obviamente, né, eles detêm mais quantidade de ação, mas em termos de direitos acionários, né, são iguais, basicamente. Tem a questão do tag along, então se for mudar o controle da empresa, por exemplo, se a família resolver vender a sua participação para um outro dono, existe o mecanismo de tag along de 100%, ou seja, o mesmo valor que foi oferecido para os donos da C&A hoje, para o novo controlador, teria que ser oferecido para todos os acionistas. Isso é um direito do tag along de 100%, que é o da C&A. Então, assim, em termos de governança corporativa, é bem tranquilo nesse sentido, não tem nenhuma pegadinha no meio do caminho, nem nada do gênero. Mas sim, eles estão bem alinhados e para eles faz muito sentido, até porque, como eu falei, né, um braço muito importante do negócio é o braço do Brasil, né? Então, que faz muito sentido dentro da holding, é muito relevante dentro do resultado da holding. Então, eles olham com mais carinho, eu diria. E o que teria que acontecer com o C&A, na sua visão, para destravar valor da empresa? Se é só condição macroeconômica, que você já citou aqui, eu também já expliquei em vídeos anteriores, que na hora que o preço de tudo começa a subir, o que a gente conhece como inflação, né? Ou para quem gosta de escola austríaca como eu, é só consequência daquela injeção de oferta monetária. Mas enfim, o preço começou a subir, a renda das pessoas não subiu, na verdade na média até caiu. Então as pessoas têm menos dinheiro para comprar os mesmos itens, sobra pouco dinheiro para o discricionário. Por mais que roupa tem que comprar de tempos em tempos, o pessoal estava de home office ainda, ficava só de pijama o dia todo. Então isso acaba atrapalhando um pouco a empresa. Além da condição macroeconômica, tem alguma outra coisa para acontecer? A C&A se preparou muito para esse momento de sair da pandemia. De retomada. Então eles fizeram muito investimento na parte logística, na parte de frete, na parte de digitalização das operações internas de estoque. Tem a questão da prateleira infinita, que eles chamam, que a pessoa vai para a loja, não tem o produto na loja, o vendedor ele consegue vender, pegar do centro de distribuição e mandar para casa da pessoa, fazer a venda ali. Não, a pessoa não precisa sair
sair infeliz da loja porque não conseguiu o produto. Tem as vendas por WhatsApp, tem todo um emprego de tecnologia dentro dos centros de distribuição que eles melhoraram muito. Tem o clique e retire, que a pessoa compra online, vai na loja e pega o produto. Tem a questão do ship from store, que eles chamam, que você compra o produto, mas ao invés de ele sair do centro de distribuição, sei lá, de Minas, vai sair da loja mais próxima da sua casa. Eles conseguem otimizar essa questão de distribuição entre as lojas. Menor custo de frete. Menor custo de frete e até rapidez de entrega, né? Que a pessoa normalmente fica mais feliz quando a entrega é mais rápida, né? Então, todas essas mudanças de tecnologia, a parte do e-commerce que eles super estão desenvolvendo, marketplace, o aplicativo da C&A, ele é um dos mais baixados dentro das empresas de varejo, quando você olha comparados com as outras, e até com o Shopee, etc., estão dentro dos mais baixados. Então, realmente a C&A está focando muito no que é mais rentável e que faz mais sentido dentro dessa digitalização que a gente está vivendo, dentro dessas mudanças tecnológicas. Então, eu diria que eles estão preparados, estão se preparando para quando a questão da macroeconomia melhorar, eles já estão na frente, exatamente. E foi essa questão da tecnologia, foi uma questão que foi muito acelerada com a pandemia, né? Muitas lojas antes estavam com projetos de digitalização ao longo do tempo, né? Daqui a 5, 6 anos, e tudo foi adiantado e feito em 8 meses. 7 meses, né? Tudo teve que ser feito muito rápido, porque você não tinha opção. Você tinha que vender, né? Não dava para abrir a loja, então como que faz? Marketplace, e-commerce, aplicativo. Por exemplo, eles fizeram agora recentemente um programa... Recentemente não, já tem um tempo. Programa de fidelização. Então você cria também aquelas promoções e coisas para o cliente que está indo ali sempre comprar. Então tem uma série de programas e iniciativas que estão sendo muito interessantes, estão sendo muito legais, mas infelizmente o macro, e aí por que o macro bate tanto mais na C&A do que na Renner, por exemplo? Pelo público-alvo, né? A gente está falando de um público-alvo de classe B e C, que foi o que mais sofreu com a pandemia em termos de desemprego, em termos de inflação, de redução de salários, né? De renda, que a gente teve aqueles programas para a pessoa não ir embora, diminuir o salário. Então a gente até está tendo uma melhora de taxa de desemprego, mas a renda está cada vez menor da população. Então isso tudo impacta muito resultado, mas em termos de faturamento já voltou. Então agora acho que é mais um ajuste. E assim que começar a melhorar, eu acho que vai. Sobre essa questão, por exemplo, do impacto macro, vamos lembrar que no varejo, e C&A está incluso dentro disso, as margens são muito apertadas também. Então a margem líquida de C&A hoje está na casa de 5%. De Lojas Renner, que é uma empresa que é um destaque do setor, está em 8%. Isso é muito diferente de uma empresa que tem 30% de margem líquida. E aí quando o preço das coisas, os seus componentes aumenta, ela consegue não repassar isso para o cliente para não perder mercado, ela absorve um pouco daquilo e continua com uma margem saudável. 5% de margem, qualquer coisinha você já vira para prejuízo. É muito complicado. E aí várias pessoas falam, não gosto de empresa que tem margem apertada. Mas eu lembro uma coisa que eu aprendi com o Peter Lynch, no livro O Jeito Peter Lynch de Investir. Ele gostava muito de empresas que estavam nessa fase saindo de prejuízo com margens apertadas, mas que iriam encarar uma melhora, tanto por questões econômicas ou por questões internas. Porque ele dizia, você pensa numa empresa que tem 20% de margem e o cara consegue melhorar 1 ponto percentual. É nada, saiu de 20 para 21. Agora uma empresa que tem 5% de margem e o cara melhorou 1 ponto percentual, é 20% de melhora. Então é muita coisa e isso muda a empresa da água para o vinho muitas vezes. Então não é só porque tem uma margem baixa que você vai simplesmente descartar da sua análise se vale a pena ou não entrar na sua carteira. E a última pergunta aqui pra gente fechar, Aline, o que precisaria acontecer para você ver, não, já deu de C&A, vou partir para outra porque realmente não tá legal? Olha, eu acho que é perceber exatamente isso. O cenário macro tá melhorando e ela não tá acompanhando. E aí pode ser uma questão de gestão. O que está sendo feito ali dentro que a despesa não diminui, ou a despesa financeira ou operacional, né? O que está acontecendo que a empresa não está conseguindo destravar ali o que faltava, né? Então acho que é exatamente isso. É o macro melhorar e ela talvez não ir junto. Então olhar resultado sempre é importante. E a questão do cliente dela, né? O público-alvo dela ter uma melhora de qualidade de vida aí, em termos de inflação, em termos de remuneração, etc. Que aí é mais uma área macroeconômica que não tem jeito. Tem que observar isso, né? Melhora do macro, que afeta diretamente o público-alvo dela, e se ela está acompanhando essa melhora ou não. Acho que é basicamente isso. E o varejo, a gente vê ali na
hora, né? Então, como é um setor que é muito mais próximo da gente, a gente já consegue perceber se tem mais gente frequentando a loja ou não, se está tendo muita gente falando sobre a loja, ou, enfim, essas percepções também do TET faz muito sentido, né? Então, a gente que faz análise de varejo, basicamente, é importante a gente ir nas lojas, ver como é que tá, se as lojas estão bem arrumadas ou não. E eles têm focado muito nisso, de fazer algumas reformas de loja. Se a loja não está fazendo sentido, fecha a loja, abre em outro lugar. Então, eles estão com essa dinâmica, eles ainda estão com uma projeção de crescimento de lojas, abertura de novas lojas, cerca de 15 a 20 lojas por ano até 2025. Então, é bastante coisa. Eles diminuíram um pouco em função dessa questão macro, para diminuir a quantidade de investimento a ser feito, mas ainda tem um plano de expansão importante e interessante. Essa questão geográfica de estar em todos os lugares, de ser loja referência. A marca é muito importante, né? Então, tá dentro daquele top of mind, né? A primeira marca que você pensa quando você fala de vestuário, de departamento. Então, acho que a C&A está muito bem posicionada. Acho que o que falta realmente é o macro. E se ela não conseguir acompanhar, aí já acende o alerta que não tá legal. E pensando até na questão macro, você acha, por exemplo, que esses 40 bilhões que o governo vai liberar agora em Auxílio Brasil, Auxílio Caminhoneiro, né, e outros pacotes diversos, tende a beneficiar a C&A? E até o varejo no geral? Acho que no curto prazo sim, mas de novo, né, tem data para acabar. Então talvez seja aquela coisa dos... Um tiro curto. Exatamente. 5 meses, 6 meses e depois... Foi inclusive o que aconteceu muito em 2021 com o Auxílio Brasil, que era ali na casa de R$600. Então a gente viu até o exemplo de Magazine Luiza, Via Varejo, lojas americanas que venderam muito, principalmente o segmento de tablets e celulares de acesso, que custavam em torno ali de R$600, R$700. Incrivelmente, mais ou menos o valor do Auxílio Brasil. E quando acabou, o que aconteceu? Despencou. Na hora, despencou. Eu lembro de positivo nisso. Positivo, o resultado era assim, de repente veio uma porrada. Porque vende tablets e celulares de acesso. Pois é. E que tem mais ou menos esse valor e que, assim que a fonte secou, voltou a ser R$200, R$300, com uma seleção maior das famílias que iam ganhar e tal. É automático, né? Na hora. Então, talvez dê uma melhorada sim esses 6 meses agora, mas é interessante observar a questão macro. Se é um voo de galinha da inflação, né, ou dos juros talvez começar a diminuir ou ficar muito tempo num patamar muito alto, isso acaba prejudicando as operações. Então, a gente tem que observar o macro, é o mais importante. Bom, da minha parte, foi isso. Aline, como que as pessoas encontram você em rede social para continuar aprendendo, descobrirem mais sobre o seu trabalho? O pessoal está no Instagram, @aline.speech. A gente também tem um canal no YouTube, que é Speech Análise. E vocês vão encontrar a gente sempre fazendo lançamentos. De vez em quando aqui no canal, né? Não só eu, mas os outros analistas também. A gente tem o foco em pessoas físicas. Então, o nosso foco realmente é trazer investimentos, né? Sugestões de investimentos que fazem sentido para a pessoa física dentro de uma carteira diversificada, que tem um pouquinho de cada segmento, de cada classe de ativos. Mas é isso. Bom, obrigado pela presença novamente, Aline. Espero que seja a segunda de muitas aqui no canal. E também tem episódio do podcast Os Sócios gravado com a Aline, com o Gui Cadanhoto, que já apareceu aqui algumas vezes também, falando sobre inflação, juros, aumento dos combustíveis. Se bem que é um episódio que ele fica velho rápido, né? Porque no Brasil os juros te gravou, tava em 9, agora tá em 13, mas saibam que tem episódio lá também. E se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva aqui no Você Mais Rico, me siga nas redes sociais e lembrando que tá chegando a hora da 18ª turma do Viver de Renda. Para mais informações, toque no link que vai estar aqui na descrição. Vamos ficar por aqui, muito obrigado, um grande abraço e até a próxima.